Presidente. Muito bom dia a todos, senhores deputados, senhores ministros, senhores Secretários de Estado. Esta é realmente a primeira audição que temos com o Sr. Ministro nesta Comissão, desde que iniciou o estado de emergência. A última vez que falamos nesta Comissão, falamos ou discutimos, foi no processo do Orçamento de Estado. Portanto, foi num período completamente diferente do que estamos hoje a viver. As circunstâncias, há cerca de 3 meses, eram radicalmente diferentes do que hoje pudéssemos sequer imaginar. Portanto, não estamos em situações normais e, portanto, aquele momento era um momento de discussão num quadro para o país que nenhum de nós sequer hoje, aqui, nem no mundo, pudesse sequer imaginar. As coisas realmente acontecem, e acontecem de uma forma brutal, e a realidade impõe-se sempre ante cada um de nós, e desta vez com efeitos perfeitamente inimagináveis. Sem dúvida que a pandemia está a afetar a quase totalidade dos países do mundo, obrigou a generalidade dos Estados-membros, os Estados do mundo, digamos, a tomar medidas absolutamente excepcionais, que tiveram como primeira prioridade a luta pelo salvamento de vidas e pela atuação da capacidade de resposta dos sistemas de saúde. Foi esse o princípio inicial, e bem, e Portugal, Sr. Ministro, não foi exceção. Portugal fez esse trabalho, colocou como primeira prioridade o salvamento de vidas e como segunda prioridade outras questões que agora surgem, como há um bocado disse o Sr. Ministro, e bem, concordo, estamos de acordo com isso. As medidas de combate à pandemia provocam também problemas na economia. Nós sabemos que é assim. Portugal assumiu, e bem, a necessidade de combater a disseminação do vírus, envolvendo de forma intensíssima todo o Sistema Nacional de Saúde e todo o sistema de saúde, privado e público. Sr. Ministro, o Partido Social Democrata, o PSD, pela voz do Sr. Presidente, disse-o, e quero repeti-lo aqui hoje, que desde a primeira hora que estaríamos sempre do lado das soluções no combate ao inimigo comum que é este maldito vírus. Permitam-me pôr a coisa nestes termos. Neste combate também dissemos que somos colaboração e não oposição. E foi mesmo isso que fizemos desde que temos conhecimento da pandemia. Desde que isto iniciou, o que o PSD fez neste processo, quer aqui no Parlamento, quer fora do Parlamento, quer nas propostas que apresentou ao longo de todo este tempo, foi sempre um processo de colaboração com os portugueses, colaboração com os trabalhadores, com as empresas, com os empresários e colaborar com o Governo de Portugal na procura das melhores soluções que respondessem a esta situação perfeitamente excepcional que nenhum português sequer é responsável. Não há ninguém no mundo que ninguém no mundo não, falo agora de Portugal que é melhor, para não cometer aqui nenhum erro. Em Portugal não há nenhum português responsável por isto e, portanto, as coisas acontecem como acontecem e, portanto, a realidade é aquela que é. Fomos todos apanhados sem pré-aviso. Neste período, todos sabemos também que há aqui três períodos de estado de emergência que se vão manter, pelo menos de 2 de maio, decretados pelo Presidente da República. Neste estado de exceção, também é importante dizê-lo, aqui hoje nesta Comissão, e temos dito várias vezes, todos nós temos dito isto é unânime, demonstraram os portugueses um grande sentido de responsabilidade e uma atuação em conformidade com aquilo que foram as decisões, orientações, quer da Direção-Geral de Saúde, quer do Presidente da República, quer do Governo, quer das Forças de Segurança. Portanto, a atitude dos portugueses também parece-me que é de realçar, não é de admirar, os portugueses são assim, ainda bem que é assim, mas perante circunstâncias perfeitamente excepcionais e da maior gravidade, tiveram uma ação de grande responsabilidade. Acho que é importante dizer-lhe isso também. Mas chegados aqui, Sr. Ministro, importa que haja uma clara consciência que o caminho terá que fazer-se num processo gradual de recuperação da normalidade, como aqui também, de alguma maneira também disse, da vida de cada um dos portugueses e da atividade económica. Esta recuperação da normalidade terá que fazer-se com a minimização do impacto no rendimento das pessoas, uma retoma gradual da atividade das empresas e uma recuperação da liberdade de circulação das pessoas, ou, dito de outra forma, com uma redução das restrições que hoje temos. Para nós, para o PSD, colaborar nas melhores soluções para o quadro excepcional em que vivemos implica estarmos atentos às medidas decididas pelo Governo e ajudar na adequação destas medidas. Repito, ajudar na adequação, porque nem sempre as medidas estão as mais adequadas e, portanto, é normal, é um processo difícil, diferente do que é comum e, portanto, é normal que haja necessidade de que alguma adequação deste tipo de medidas. E, portanto, estaremos sempre com atenção máxima às dificuldades das empresas e à necessidade de adequação dessas medidas. E é esse trabalho que temos desenvolvido e temos apresentado ao Governo e ao país, e aqui no Parlamento, as medidas que consideramos importantes para minimizar estes efeitos. Mas há alguns factos que me parecem que nos parece que é importante também reter aqui, e só para, digamos, como nota introdutória. As empresas foram confrontadas com uma inevitabilidade do encerramento. A decisão de interromper, digamos, a atividade de elaboração das empresas não tem nada a ver com as empresas, não tem a ver com as pessoas, tem a ver com uma realidade completamente diferente. Foram colocados trabalhadores em casa. O encerramento das empresas obrigou a mais de 1 milhão hoje de trabalhadores que estão em layoff.
Os trabalhadores de layoff hoje têm uma redução muito grande do seu rendimento, com o esforço dos empresários, das empresas, um esforço dos trabalhadores e um esforço do Estado também no pagamento dessa componente adicional. Empresas encerradas, trabalhadores em casa e fronteiras fechadas com o país vizinho. A realidade realmente não é nada interessante, com setores muito fortemente penalizados. Todos foram, mas particularmente alguns foram fortemente penalizados, como o turismo é um desses exemplos. Mas, Sr. Ministro, é neste quadro de excepcionalidade em que todos vivemos que cria grandes dificuldades também a quem decide, porque vai necessariamente cometer erros e obrigará a melhorar todos os dias as respostas, como eu lhe disse aqui, que são necessárias à ação criada pela pandemia e por este confinamento social. Por isso, Sr. Ministro, coloco-lhe algumas questões que nos parecem da máxima importância e também é importante que as empresas e a economia vejam, e o Sr. Ministro já, na fase inicial da sua intervenção já falou sobre algumas questões, ou sobre algumas matérias, ou sobre algumas áreas em que o Governo atuou mais fortemente, referiu a questão do crédito, a questão de alguma forma de evitar, digamos, o desemprego, tentar segurar, pondo as coisas assim, o emprego e segurar as empresas nos termos em que elas possam ser seguradas até iniciar o processo de relançamento da economia. Mas as perguntas que eu lhe queria colocar também têm a ver com esta questão dos trabalhadores, Sr. Ministro. E a pergunta que lhe faço é já muito direta. O Sr. Ministro, neste momento, perante esta realidade, que, como já vimos, ninguém controla, ninguém queria, ninguém desejava e é incontrolável, incontornável. O que é que o Sr. Ministro tem a dizer hoje aos trabalhadores que estão em layoff? Se temos 1 milhão de pessoas em layoff, 1.080.000, como disse aqui, 30 e tal mil empresas também que recorreram ao layoff, o que é que tem a dizer aos trabalhadores? O que é preciso dizer em relação ao futuro? Que resposta poderá ter o Governo rapidamente, no relançamento da economia, em relação à expectativa que temos aqui da taxa de desemprego? Eu gostava que falasse um pouco também sobre isto. É um momento, teremos tempo para falar sobre essa matéria mais tarde, evidentemente, estamos ainda no meio do processo, mas estamos já a falar do relançamento da economia e da necessidade de nós regressarmos a uma normalidade. Portanto, é importante também falar um pouco sobre isto. Outra questão também, Sr. Ministro, o Governo neste momento continua a deixar sem proteção uma parte significativa dos gerentes das empresas. Nós consideramos, o PSD considera, que os gerentes das empresas, as pequenas e médias empresas, independentemente de terem ou não, participarem ou não no capital das empresas, podem ser sócios, gerentes, podem ser gerentes, e desde que abrangidos pelo regime de segurança social, devem ter o apoio semelhante ao consagrado para os trabalhadores na layoff. O PSD apresentou por esse mesmo motivo um projeto de lei que está na Assembleia e consideramos que deve ser também abrangidos estes trabalhadores. A minha pergunta é se o Governo, e espero bem que sim, que a resposta seja positiva, se não vê que é necessário também fazer face a esta injustiça que está criada a um conjunto de trabalhadores que são sócios das empresas, têm pequenas empresas, fazem um esforço enorme para pagar as suas responsabilidades, para manter o emprego nas empresas e não têm rendimentos e muitas vezes, em muitas circunstâncias, milhares de casos, é daquele salário que vivem e, portanto, não faz nenhum sentido haver aqui um duplo comportamento em relação a realidades relativamente próximas. Portanto, eu perguntava ao Sr. Ministro se concorda com esta nossa preocupação. Já percebi que já terminei o tempo, mas pedia-lhe aqui alguma tolerância e pedia-lhe também que comentasse este ponto, mas espero bem que no Parlamento os restantes grupos parlamentares acompanhem o PSD nesta matéria. Uma outra questão, Sr. Ministro, eu vou ser muito rápido agora nas questões que eu vou colocar, a questão do financiamento bancário. Logo à tarde teremos aqui na Comissão de Economia e na Comissão de Orçamento e Finanças um conjunto, todos os 5 presidentes, logo à tarde e amanhã de manhã, os 5 presidentes dos principais bancos a operarem em Portugal e é importante que nós também, no Parlamento, coloquemos as questões corretas, elas têm de ser colocadas, todas as questões que sejam ser colocadas aos presidentes dos bancos, mas é importante percebermos o que é que o Governo pensa das linhas que foram criadas e que estão colocadas no setor bancário, o que é que está a correr, qual é o feedback que tem dos bancos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, só pedir-lhe aqui mais um minuto e termino já. Que está a correr bem a este nível, o feedback que temos é que nem todo o dinheiro, digamos, chega às empresas. Se a legislação existente neste momento é suficiente para fazer face às necessidades que os bancos têm a despachar o crédito, se, por exemplo, uma questão que é colocada por muitas pessoas,
O custo das operações com as SGM é muito elevado e agrava muito, digamos, o montante global do custo do financiamento. O tempo de despacho das operações por parte das SGM também. Há uma série de questões aqui que era importante que o Sr. Ministro respondesse a esta questão e todas as empresas estão muito, digamos, à espera que isto seja respondido. Uma última questão, eu não vou às questões todas, vou só mais uma, Sr. Presidente, só mais uma questão que tem a ver com uma questão que o PSD levantou. O PSD levantou não. O PSD colocou, como sabe, apresentou ao Governo 18 propostas para a economia e uma delas, vou só pegar numa delas que é fundamental, refere que é fundamental que o Governo, em 15 dias, liquide a totalidade, digamos, das dívidas que tem a fornecedores do Estado. Eu perguntava-lhe como é que está esse processo. Isso é fundamental. Quando falamos que é necessário chegar dinheiro à economia, a melhor maneira de chegar dinheiro à economia é o Estado pagar o que deve. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço, Sr. Ministro, realmente não é possível colocar as questões todas. Agradeço. Muito obrigado.